Oi, gente, bom dia, bom dia. Seja bem-vinda a mais um café na presença, mais um café na presença do Senhor, mais um café na presença do Espírito Santo de Deus, mais um café na presença, né, do nosso Mestre Jesus, do nosso amado, né? Mais um café na presença da nossa busca por, por estarmos mais próximos, por sermos mais íntimos, por termos mais, né, proximidade e vivência com o Senhor. Um bom dia para você. Um bom dia, né? Um novo milagre já aconteceu quando esse novo dia e quando esse novo dia despertou, quando esse novo dia amanheceu, né? Que o Senhor preparou para nós um novo dia. Bom dia, seja bem-vindo ao Café na Presença. Shalom, shalom, a paz do Senhor no coração de cada um de vocês. Sejam bem-vindos, um dia de bênção, um dia de graça, um dia de paz para todos vocês, né? A paz do Senhor no coração de cada um. Já estamos aqui desde a madrugada, intercedendo por todos vocês, seus familiares. Você pode se perguntar, como que você intercedeu por mim? Você nem sabia que eu ia entrar? Então, o que a gente faz? A gente simplesmente, eu posso dizer para você, eu não sabia que você ia entrar, mas o Senhor sabia. O Senhor colocou, né? O Senhor está na sua busca, o Senhor está buscando você todas as madrugadas para que você esteja aqui na presença dele. Ele sabia que você está. Então eu intercedi por todos aqueles que aqui estivessem, pelos seus familiares, todos os seus pedidos mais íntimos, suas necessidades. E o Senhor vai entregar para cada um de nós, né? Vai entregar para você, vai entregar para mim, para cada um de nós. Tati, eu te mandei ontem de novo o link, mas eu vou fazer assim, eu vou tentar te adicionar, tá? Eu vou tentar te adicionar hoje eu mesma, então não vou te mandar o link não, vou tentar te adicionar no grupo, mas a gente vai se falando, tá bom? Vamos dar, vai dar certo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, gente, o grupo que eu tô falando com a Tati, pessoal que tá aí chegando, bom dia pra você, se acomode. É o grupo Kadosh, né? Um grupo de estudo da palavra, onde nós, né, mulheres nos reuniremos uma vez por semana, às terças-feiras, às 19h30, e a gente vai simplesmente se reunir para ler a palavra, para estudar a palavra e estudar tantas outras coisas mais, né? A gente vai estar estudando, aprendendo. Porque para a gente ser, né, um bom cristão, um bom discípulo de Cristo, a gente precisa aprender o que a palavra diz. A palavra é o nosso manual da vida, é ela que vai nos direcionar, ela que vai nos conduzir e a gente vai aprender a viver com ela, na dependência dela, em nome de Jesus, né? Então, se você tem interesse, mulheres, em participar desse grupo, Kadosh significa separados, né? Então, se você tem interesse em participar desse grupo, coloca para mim aí no direct, eu quero, vou entrar em contato com você. Nosso primeiro encontro vai ser na terça-feira, mas não vai ser só, nós não vamos só nos comunicar no dia do encontro, não. Então, que você possa, né, ficar de olho nesse grupo, que não seja mais um grupo que você entre, que você tenha responsabilidade. Porque assim, ó, eu não sei vocês, mas o celular da gente acaba enchendo de grupos, né? Mas a gente precisa ter responsabilidade. Então, se você tem um interesse, se você quer viver na presença do Senhor, quer aprender a viver na dependência do Senhor, até porque até aqui você viveu na sua dependência e as coisas não andaram certos, então eu te convido a vir para esse grupo, Kadosh. Se você tem interesse, vai no meu direct aí, no privado, e coloca eu quero, eu vou entrar em contato com você, nós vamos entrar no grupo, nós vamos conversar e juntos nós vamos aprender muito, porque o Senhor quer derramar muito, já que esse projeto nasceu no coração de Deus. Ele quem trouxe esse projeto para nós, tá? Então que a gente possa simplesmente, né, nos abastecer daquilo que o Senhor nos entrega. Cada dia, né, Ele encontra formas diferentes de nos abastecer. É através das redes sociais, é através de um grupo como esse, é através de um devocional, é através de uma ministração, é através da palavra, é através da oração, é através do jejum. Tem tantas coisas, gente, nós vamos aprender juntos em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós vamos aprender juntos. Vai colocando aí os pedidos de oração de vocês, no final nós vamos orar por todos que aqui estão. Mas eu já adianto para vocês vão aprender também no grupo, que nós intercedemos por nós mesmos, nós intercedemos pelos nossos, e o Senhor ouve o nosso coração. O Senhor ouve o coração dos separados. Você é um separado, porque Ele escolheu essa manhã para estar nessa mesa. Poderia ter escolhido qualquer um da sua família, qualquer outra pessoa, mas não, Ele escolheu você. E não pense que você chegou aqui por acaso, que os seus dedinhos te trouxeram aqui, de jeito nenhum. Foi o nosso Deus que te trouxe nessa mesa, porque Ele já é presença viva e Ele já te convida para viver o extraordinário. Ele já te convida para você. Hoje o tema é influencie positivamente. Você está influenciando a sua família de que forma?
Você está influenciando positivamente por onde você passa? Os discípulos de Cristo, eles influenciam positivamente. E como que eu faço isso, Fabiana? Vivendo a palavra, vivendo na dependência do Senhor, vivendo na presença do Senhor. As pessoas que estão à sua volta, elas vão olhar aquilo e elas vão se interessar. E por onde você passar, você vai exalar o perfume de Jesus, né? Você vai exalar esse perfume de Jesus. Então você vai aprender a viver nessa dependência. E viver nessa dependência é libertador. Parece estranho, né? Como que eu vivo na dependência, mas é libertador? A gente vive na dependência do mundo, a gente aprendeu que isso viver na dependência do mundo é difícil demais, porque a gente acaba se moldando a caixinhas que não nos cabem, mas a gente vai se moldando para caber ali dentro. Mas quando a gente vive na dependência de Deus, nós saímos dessa caixinha e nós somos, quem Deus nos fez para ser, em nome de Jesus. Então que você possa, simplesmente ser o que Deus te fez para ser, que você possa simplesmente viver a liberdade que só Cristo pode te dar. E que você possa, através da sua vida, dessa vivência, somos vitrines vivas do Senhor. Influenciar positivamente não significa ficar falando, pregando, não. A sua vivência, as suas ações, as suas atitudes é que vão pregar o Evangelho. As suas ações e as suas atitudes é que vão levar a presença do Senhor aonde quer que você vá. A paz de Jesus para você que está chegando. Se não pegou seu cafezinho ainda, vai pegando, porque nós já vamos tomar nosso café, para que a gente esteja bem atentos. Eu estou tomando meu chá, que eu estou fazendo uma renúncia de café, de algo que eu amo de todo o meu coração, mas acima de tudo está o meu Deus. E você vai aprender isso. Parece difícil. Um dia eu pensei que jamais eu conseguiria ficar sem café. Mas é assim mesmo. As prioridades da nossa vida vai mudando quando a gente começa a caminhar com o Senhor. Quando a gente começa a ter intensidade, quando a gente começa a ter proximidade com o Senhor. Isso é natural, não é algo imposto, não é algo obrigatório. Você vai perceber, você vai vivenciar essa experiência. Então, que você possa simplesmente buscar no Senhor. Lembre-se, nós estamos numa mesa, Nós estamos numa mesa com a presença do Senhor Jesus. E a presença dele nessa mesa nos leva a simplesmente ser gratos. Nós precisamos agradecer. Sabe por quê? Quantas vezes você tenta marcar uma consulta com um médico e ele não tem vaga para você? Quantas vezes você tenta falar com um chefe e você não consegue? Tantas vezes você quer falar com um diretor, você quer falar com uma pessoa, ela é muito importante, você nunca vai alcançá-la. Mas o Todo-Poderoso, o dono do mundo, o Criador do céu e da terra, o dono do ouro, o dono da prata, o dono de tudo que há de bom nessa vida, nesse mundo, o nosso Deus está sentado na sua mesa. Olha que privilégio nós temos de ter o nosso Deus sentado na nossa mesa. Então eu digo para você, se você não tem um lugarzinho aí na sua casa, para que você possa separar, para falar com o Senhor, para sentar, para tomar um café, para ler uma palavra, se for para chorar, se for para agradecer, se for para lamentar. Mas é aquele lugar entre você e Ele, então prepare esse lugar. Aproveita aí chegando o final de semana, aproveita um tempinho, prepare esse lugar, porque é assim que você demonstra que o Senhor é prioridade na sua vida. E eu te pergunto, Ele é prioridade na sua vida? Para você saber, a primeira coisa, você tem um tempo com Deus todos os dias? Pelo menos 5 minutos, tempo de qualidade, onde você desliga o celular, fecha a tua porta e é só você e Deus. Existe esse tempo todos os dias e é inegociável, você não negocia por nada. Se não tem, você tem um lugar para falar com Deus na sua casa? Você, quando de tomar atitudes, você fala com Deus para você tomar decisões? Eu vou parar aqui nessas 3 coisas, tem muito mais. Mas se uma dessas 3 coisas você não faz, é porque Deus não é a primeira prioridade na sua vida. Então precisa ser, tá? Primeiro é Deus. Depois vem todas as outras coisas, essa hierarquia que vai depender da sua vida. Mas primeiro é Deus. Em todas as circunstâncias, acima de toda a sua família, acima dos seus filhos, acima do seu marido, acima da sua esposa, é Deus. Sempre, sempre, sempre Ele. Sabe por quê? Porque Ele nos sustenta. Ele é a nossa fonte de água viva. Ele é o nosso porto seguro. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. É Ele que vai nos sustentar para que a gente possa ser melhor em todas as outras áreas, dar as prioridades corretas em todas as outras pessoas e circunstâncias. Porque às vezes não são pessoas que é a prioridade na sua vida, são coisas, tá?
bens materiais, coisas, mas você vai buscando, quando você começa a caminhar com o Senhor, você vai aprendendo que quando Deus é o centro da sua vida, tudo à sua volta, muda, tudo muda, tudo muda. Desde o comportamento, a sua casa, seu lar, tudo muda, gente. Por isso que a palavra fala isso, né? Que a gente tem que buscar as coisas do reino e a justiça de Deus. As outras ele vai acrescentar. Por quê? Porque você buscando Deus, a presença, ele sendo prioridade, todas as outras coisas que você necessita, que são necessárias para você, são importantes para o cumprimento dos seus propósitos, que vão te levar, né, ao plano perfeito de Deus, a cumprir esse plano perfeito de Deus, vai se cumprir. Elas vão se cumprir. Por quê? Porque você está dedicando, você está sendo perseverante, sendo constante na busca pela presença de Deus, na busca por estar na presença, por permanecer na presença de Deus. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença na nossa vida, em nome de Jesus. Então que você possa, a partir de hoje, buscar influenciar positivamente na sua casa, no seu trabalho, por onde quer que você passe. E para que você seja moldado, forjado, né? Para que você influencie positivamente. Como eu disse, nós somos vitrines vivas do Senhor. E o que é que você está expondo na sua vitrine? Ah, será que é realmente a presença do Senhor? Ah, sabe aquela fala, né? Que a primeira impressão é que fica? Então, os discípulos de Cristo, a primeira impressão que ele tem que deixar é a presença do Senhor. É a primeira e a última que ele tem que deixar. É a presença do Senhor. E o que é que você está deixando por onde você passa? O que você já deixou, já foi. Eu tantas vezes na minha vida não deixei boas impressões, mas ficaram para trás, em nome de Jesus. Né? Que o Senhor toque no coração dessas pessoas e um dia elas possam ter a possibilidade de ver que eu não sou aquilo que ficou nas primeiras impressões. E que o mesmo aconteça com vocês a partir de hoje, então. Mas quando você decide caminhar com Cristo, até a forma, né? De você se colocar vai mudando, a sua postura vai mudando, a sua conduta vai mudando, o seu vocabulário vai mudando, a sua forma de enxergar as coisas vai mudando, a sua forma de ouvir as coisas vai mudando, de falar as coisas, sabe, tudo vai mudando. O valor das coisas para você vai mudando. E isso, quem está à sua volta, quem passa por você, percebe. Quem passa por você vê. Tem pessoas que não vai ler a palavra. Tem pessoas que não vai buscar o Senhor de outra forma. Ele vai ser alcançado através da sua vida, porque vai estar olhando a sua vida, vai ver que a sua vida está mudando, vai ver que o seu comportamento está mudando, vai ver que a tua casa está mudando, que sua família está mudando, que no seu trabalho está mudando, que as coisas estão, que o seu semblante, tudo que está mudando, você é uma outra pessoa, embora haja batalhas, embora haja frustrações, haja tribulações, você se porta de uma forma diferente. Aí essa pessoa vai querer isso pra ela. Quem não quer isso? Ele vai querer, ele vai querer. E aí é essa hora que o Espírito Santo entra e faz a obra na vida dessas pessoas. E isso vai ter sido através da sua vida em nome de Jesus. Então o Senhor te convida essa manhã a sentar nessa mesa, Ele te diz bom dia, seja bem-vindo a essa ferramenta do Senhor chamado Café na Presença. Foi Ele quem criou essa ferramenta para que Ele pudesse alcançar o seu coração. Aqui quem ministra é o Espírito Santo. Ele é o condutor de todo esse processo, de todo esse projeto. Ele que fez você estar aqui, passar por aqui, é porque Ele tem uma palavra para dizer para você. Que já se você quer ser um influencer, hoje está na moda, né? Ser influencer, influenciar, mas que seja positivamente. Que ainda que seja através das redes, né? Hoje, essa grande ferramenta, as redes sociais, mas que você demonstre e mostre a realidade das coisas. As pessoas estão perdidas, enganadas, sendo influenciadas por realidades que não são verdade, por coisas que não são verdadeiras, entendeu? Por coisas que a rede mostra, a gente mostra aqui o que a gente quer, mas a gente precisa mostrar a realidade, porque tem pessoas que não vão buscar em outro lugar a não ser aqui, então que elas possam ver a verdade do Senhor na sua vida, a verdade em tudo que você faz, não importa o que é que você está, né, trazendo aí para as redes sociais, ou levando para a vida, mas que seja pautado, né, direcionado, de acordo com os desígnios de Deus, com os mandamentos de Deus, com aquilo que a palavra diz, que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E para isso você precisa da presença do Espírito Santo. A gente vai orar, vai estar pedindo para Ele, né, nosso Espírito Santo, nosso amigo,
Diga sempre isso, passe o dia comigo, meu amigo. Esteja comigo em todas as circunstâncias, seja meu GPS, porque o Espírito Santo é o GPS espiritual, é ele que conduz a nossa rota, é ele que direciona os melhores caminhos, é ele que fala quando a gente tem que desviar, quando não tem. Então a gente precisa aprender a recorrer a quem de fato vai nos ajudar. Talvez você está recorrendo à opinião dos outros, você está recorrendo a pessoas que não podem te ajudar. Um dos segredos é você buscar achar, você buscar ajuda em quem realmente pode te ajudar. E quem pode te ajudar é o Senhor Jesus. Porque veja bem, de repente você está passando uma crise aí no seu casamento, você está buscando conselho em alguém também que não tem um casamento, né, alinhado com os princípios de Deus, que também não tem ajustes a fazer, que tem acertos, que tem coisas também. Então você tem que buscar em Deus, que é o perfeito, o todo-poderoso, que vai te orientar, que vai dizer para você o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer. A gente precisa aprender isso. Você precisa saber, você quer saber alguma coisa sobre matemática, você vai perguntar para alguém que é de português, entende? Você quer saber alguma coisa sobre, você quer saber do seu coração como que tá, você vai lá sei lá, na nutricionista, ainda que ela possa ver, mas não é ela, a especialidade não é dela. A especialidade dela é nutrição do corpo. E você, para cuidar do seu coração, você precisa ir no cardiologista. E é assim, especialista na vida, na nossa vida, é Deus. É Ele que conhece. Ele sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça. Ele traçou um plano para você. Antes do ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. A palavra fala isso. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Que Ele já te conhecia antes do ventre da sua mãe. Aí você vai para uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, abre a sua vida para ela. Coloca tudo na mesa para ela poder te ajudar. Entendeu? Mas mesmo um amigo de muitos anos, gente, o seu íntimo mais profundo ninguém conhece, é só Deus. Então é nele que a gente tem que buscar direcionamento. É ele que tem que ser o nosso grande, melhor e íntimo amigo, o nosso Deus. E ele está na sua mesa nessa manhã. Quando eu dizer tchau para você aqui, que a gente terminar a nossa leitura, reflexão, ministração, que o Espírito Santo continua ainda ministrando, ele vai continuar porque o Senhor está na sua mesa. É hora de você abrir o seu coração, se derramar e dizer, Senhor, eu quero influenciar positivamente. Ainda que dentro da minha casa, do meu lar, eu quero influenciar positivamente. Como eu faço? Me ajuda, me molda. E eu vou dizer para você que dói. Moldar, ser moldado dói, ser forjado dói. Sabe o ouro, para que ele fique puro, puro mesmo, e tenha o valor, né, tão grandioso que ele tem? Ele precisa ser forjado, e ele é forjado no fogo, para que as impurezas saiam. E tantas vezes Deus vai forjar você no fogo, e talvez ele já esteja forjando em áreas da sua vida no fogo. E dói, gente. O aço, para ele se tornar qualquer coisa, que seja uma faca, uma espada, ele precisa ser forjado e é no fogo. Você entende? Olha o diamante para que ele possa resplandecer o seu brilho, o seu poder, a pedra mais preciosa, para que ele possa ter tudo isso, ele precisa ser lapidado, ou seja, ele está dentro de um carvão bruto. Esses somos nós. Nós estamos envoltos por carvão bruto e é o Senhor que vai nos lapidar. Até que o diamante que ele criou, que somos nós, que ele sabe que está aqui dentro de nós, quem nós somos, ele sabe realmente, verdadeiramente. Então ele vai nos moldar, ele vai lapidar, ele vai tirar até que esse carvão todo caia por terra e esse brilho esplendoroso do diamante que nós somos, ele possa simplesmente vir à tona e a partir disso alcançar tantas outras vidas. A gente nunca é lapidado, é mudado, é transformado só por nós mesmos para poder saciar, né, as nossas necessidades. Nunca pense nisso. O Senhor sempre faz o extraordinário na nossa vida, sempre nos cura de feridas que pareciam incuráveis, porque a gente estava buscando o remédio lá no mundo, mas quando a gente busca o grande remédio, o verdadeiro médico, que é Deus, ele cura essa ferida, nunca é só por nós. Nunca é, sempre tem propósito, o Senhor sempre tem propósitos. Ele cura a nossa ferida para que através de nós, através da nossa ferida curada, a gente possa estender a mão para outras pessoas que estão com a mesma ferida que nós. Evitar que elas passem, né, pelos abismos que nós passamos, pelos Deus tropeços que nós demos, ou diminuir que seja, e não são só os nossos, as pessoas próximas. A gente que é um discípulo de Cristo, a gente se coloca a serviço,
A gente tem que ser esse discípulo em todos os lugares que nós formos. É no ponto de ônibus, na fila do banco, é lá na fila do postinho, é lá no... Não importa. Não é só no banco da igreja, não é só quando você está nas redes sociais pregando, não. É quando você está vivendo lá fora, é no supermercado, não importa. É você estender a mão e refletir esse Jesus aonde quer que você passe. E é isso que ele te convida essa manhã, influenciar positivamente as pessoas. Porque às vezes a gente influencia negativamente. Sabe o exemplo, gente? Eu vejo uma criança, você não precisa ensinar ela não. Faz perto dela para você ver, daqui a pouco ela está fazendo. E o que é que você está ensinando? Tem pessoas que são crianças na fé. Tem crianças na fé, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa comunidade. Pessoas que são crianças, né? Bebês na fé. E você está influenciando o quê? Está dizendo para ela que tudo é permitido, que tudo pode? Paulo disse que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Né? Por que fala tudo é permitido? Porque nós temos o livre-arbítrio, o Senhor não nos fez robôs. Ele não vai, se eu falar que eu vou por aqui, o Senhor não vai falar não vai. Se eu decidir continuar caminhando por aqui e abrir mão da presença. Ainda que ele esteja ali em volta, né? Sabe aquela mãe que a criança está dando os primeiros passos? A mãe fica ali em volta para ela não cair? É assim que Deus faz. Mas muitas vezes nós nos afastamos dele. Não é ele que nos afasta, se afasta de nós nunca. Somos nós que nos afastamos dele. E aí a gente vai influenciar o quê? Negativamente. A nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Como que nós estamos vivendo? Como que nós estamos, né, lidando com as circunstâncias? Porque nós somos exemplos, né? A gente fala assim, muitos querem seguir o nosso exemplo. Mas e aí? Que exemplo que você está dando? É positivo? O Senhor te convida a dar exemplos positivos. E para isso você precisa viver na presença, precisa buscar a presença. E Ele te convida essa manhã. Vamos tomar nosso cafezinho para que a gente possa, né, fazer a nossa oração. Eu estou tomando aqui meu chá, a gente possa fazer a nossa oração e receber, né, esse nosso Deus, receber a presença dEle, né, o poder dEle na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Um bom café para você. Enquanto você toma seu café, seu chá, vai encaminhando esse devocional para alguém. Tem tantas pessoas que precisam, né, abrir o coração, tem tantas pessoas que precisam aprender a influenciar positivamente, que precisam ouvir uma palavra, e você vai ser esse fio condutor. Encaminha para ela, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Vamos fechar os nossos olhos para a gente poder agradecer por essa manhã? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, bom dia. Que bom que vamos passar o dia juntos. Seja bem-vindo à nossa casa, ao nosso lar, à nossa família, ao nosso trabalho, ao nosso coração e à nossa mesa, Senhor. Gratidão, Pai, porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Gratidão por esse novo dia, esse novo milagre de amanhecer. Gratidão pelo milagre da vida que o Senhor nos dá. Gratidão pelo dia que o Senhor preparou para nós, Pai. Pai, que nós possamos ser influenciadores, por onde quer que passamos, mas influenciadores de Cristo, Pai, em nome de Jesus. Que as nossas ações, Pai, reflitam a sua imagem, Pai. Senhor, que diminua nós e resplandeça em nós a sua face. Que nós possamos exalar o seu perfume por onde passarmos, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, nós te amamos, te bendizemos. Pedimos hoje, nessa manhã, que o Senhor nos revista com a sua armadura, para que nós possamos, Pai, estarmos blindados e as setas e os dardos inflamados do inimigo não nos atinja, Pai, em nome de Jesus. Revista-nos do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e das botas do Evangelho da paz. Espírito Santo de Deus, dá-nos discernimento, sabedoria, conhecimento da palavra, para que essa manhã, tudo que o Senhor já está nos entregando, todas as palavras, tudo que vier ainda através do Espírito Santo, que sejam sementes lançadas no nosso coração, que o nosso coração seja terra férteis e essas sementes possam germinar, brotar, crescer, florescer, dar bons frutos, se tornar árvores frondosas, onde tantos vão se beneficiar da sombra desses galhos, da seiva, Pai, dos frutos, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser influenciadores do Senhor, hoje e para todo sempre, que tenhamos um dia na sua presença, Pai,
Que onde colocarmos os nossos pés, o Espírito Santo coloca o nosso chão. Mas só nos deixe ir, Pai, onde o Senhor for conosco, à nossa frente, em nome de Jesus. Amém. A gente precisa sempre pedir, né, para que o Senhor só nos deixe ir onde Ele for conosco, à nossa frente. Para que a gente seja, né, não seja direcionado aí a lugares que não estão na presença do Senhor, a lugares que o Senhor não habita, a lugares que não agrada o coração de Deus, em nome de Jesus, né? Mas que essa manhã a gente aprenda que nós já somos influenciadores. Tem muitas pessoas olhando a nossa vida, tem muitas pessoas olhando a nossa volta, né? O que nós estamos fazendo, o que nós não estamos fazendo. E essas pessoas, elas vão vir para Cristo porque vão ver a sua vida, vão ver a mudança na sua vida em nome de Jesus. Amém? Em Gálatas 1, 22, 23 diz assim: Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judeia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Você sabia que muitas vezes, muito antes de você chegar a algum lugar, o seu exemplo já chegou? A sua postura já chegou lá? Sim, né? Assim como Paulo, antes dele ser conhecido pessoalmente, né, nos lugares, a fama, vamos dizer fama, mas na verdade o exemplo dele, a postura dele já era comentada. Então muitas vezes tem lugares que você ainda não foi, que você ainda vai, mas a sua postura já é comentada. E quando a gente é discípulo de Deus, discípulo de Jesus, as pessoas já sabem, elas já falam, né? E o Espírito Santo de Deus, ele já faz, né, toda essa ministração de quem nós somos antes mesmo de nós chegarmos. E o inimigo ele bate em retirada, porque ele sabe quem está conosco, quem nós representamos. Então, que onde nós colocamos os nossos pés, os discípulos de Cristo, o inimigo tem que sair, ele tem que bater em retirada, porque nós somos os discípulos de Cristo e não habitamos no mesmo lugar, né? Na verdade, nós o expulsamos de onde quer que nós formos, e ele estiver ousar permanecer, nós o expulsamos. E é isso que um discípulo faz, influenciar dessa forma. E Paulo fazia isso. Você já parou para pensar que sua reputação muitas vezes chega antes mesmo de seus próprios passos? Enquanto você precisa de pés para andar, seu testemunho, por outro lado, não requer sua presença física. É possível que você tenha sido mencionado por outras pessoas muito antes de ser encontrado pessoalmente. Um exemplo disso é a situação de Paulo, cujo testemunho o precedia. Antes mesmo de sua chegada, sua reputação como perseguidor implacável já era conhecida, como evidenciado quando Ananias hesitou em visitá-lo logo após sua conversão. Aqui, gente, sabe aquela história, por exemplo, quando alguém está lá no trabalho, né? Aí alguém vai vir para trabalhar com você naquele ambiente. Aí vem uma pessoa e faz um relatório sobre aquela pessoa. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Tire as conclusões a partir dos olhos de Jesus. Não fique com as conclusões, né? Com as considerações que alguém traz para você. Às vezes a gente fica com raiva de alguém por causa de a pessoa chega e você já está blindado, você já está armado, por causa do relatório, né, que foi feito antes dela chegar. E assim era Paulo, né? As pessoas já tinham medo. Antes dele chegar, o Paulo tinha medo, né? As pessoas já tinham medo. Por quê? Porque chegava primeiro que ele era o perseguidor, né? Que ele era o perseguidor. E aí o que acontece? O que é que está chegando antes de você chegar nos lugares? Né? Então a sua reputação conta muito, influenciar positivamente é dessa forma, né? Que nem fala assim, ó, por exemplo, né? Às vezes, quantas vezes eu trabalhei com pessoas, como eu estava falando, a pessoa chegava, a gente nem conhecia, mas a gente já sabia tudo, um monte de coisas sobre essa pessoa. E aí o ambiente já estava blindado para ela. Então que seja você aquele que vai abrir o sorriso, que seja você aquele que vai receber a pessoa e que você vai entregar para Deus e vai falar: Senhor, me ajuda a tirar as conclusões segundo os seus olhos. Que eu não olhe essa pessoa pelos olhos do mundo. Que eu não olhe essa pessoa que vai chegar pelos olhos de quem relatou sobre ela, mas que eu olhe pelo seu olhar, pela sua ótica, Senhor Jesus. E você vai aprender a não mais, né, tirar a opinião das outras pessoas por aquilo que chega para você. Né? A gente que está na presença do Senhor Jesus, a gente tira as nossas próprias conclusões, mas com o olhar de Cristo, e não a que os outros trazem para nós. A gente ouve, a gente acata, mas a gente não toma posse. A gente vai esperar, viver, sabe? Eu quero dar minha opinião depois que eu tiver um tempo de convivência. Eu quero dar minha opinião quando eu tiver conhecimento do assunto.
E não pelo que, mas é assim, mas ela é assim, mas ela é assada, mas ela faz isso, ela faz aquilo. Não, eu quero tirar a minha opinião pelo olhar de Cristo Jesus. Como Jesus olharia essa pessoa? Porque embora Jesus olhe com amor, com ternura, ele sabe todas as coisas. Ele olha, ele vê quais são os defeitos, quais são as qualidades, não leva em consideração. Ele sabe a joia rara que está ali, mas aos olhos dele ele está vendo, porque muitos de nós estamos contaminados pelas coisas do mundo e temos sim as arestas a serem aparadas. Temos sim, né, os pecados a nos libertar, os vícios a deixar para trás, né? Então, assim, que a gente possa aprender a fazer isso, não ficar com a opinião dos outros. Amém? Vamos continuar aqui. Assim como Paulo, cuja conversão gerou um impacto que ultrapassou seus próprios pés, nosso testemunho pode criar um legado de alcance muito além de nossa presença física. Recordo da minha infância, na qual minha família era mais conhecida pelo testemunho negativo de meu pai, como o homem bêbado da rua, do que por quem realmente éramos. Hoje, ao refletir sobre a transformação que Deus operou em minha vida, percebo como é possível mudar nosso testemunho e construir um legado positivo. O impacto que tenho gerado em meus filhos e esposa é completamente diferente da realidade que vivi com meu pai. Saiba que suas atitudes e decisões têm o poder de influenciar positivamente pessoas e ambientes, de modo que sua mudança pessoal também inspira outros a mudarem. Independentemente de como foi seu passado ou pelo que você era conhecido, saiba que em Cristo você tem a oportunidade de recomeçar e de construir um lindo testemunho, que além de honrar a Deus Pai, abençoará você e todos que estiverem ao seu redor. Então veja bem, as nossas atitudes e decisões têm o poder de influenciar positivamente tanto as pessoas quanto os ambientes, né? E então a gente precisa assim entender que a nossa mudança, também inspira os outros. Quando as pessoas veem a gente mudado, vê algo transformado, elas são inspiradas, né? Então que você, nessa mudança que você decide hoje caminhar com o Senhor, tudo vai mudar. Você pode ter certeza. É como eu disse, tudo muda. Parece que você vai sair daqui e vai estar tudo igual. Toda vez que você se sentar no seu secreto aí, no seu lugar que você ora para Deus, que seja 5 minutos de qualidade, parece que nada vai ter mudado nos primeiros momentos. Mas Deus está transformando. Deus está trabalhando lá dentro. A sementinha está lá dentro sendo regada porque ela precisa germinar, ela precisa criar raízes para que ela se estabeleça, se fortaleça e se mantenha de pé, né? Porque se for superficialmente, logo vai passar. Vai ser só mais uma modinha. Mas em Cristo não tem modinha, né? Em Cristo tem padrão, o nosso padrão de vida, a nossa escolha, a nossa conduta. Então, ele precisa criar raízes aí dentro. E raízes a gente não vê. Então, você pode pensar que não está acontecendo. Mas Deus trabalha no silêncio. Para as raízes crescerem, não há barulho, né? Para as raízes crescerem, não tem barulho. É tudo no silêncio. É Deus trabalhando no seu interior. Então, todas as vezes que você ora, todas as vezes que você vem para um devocional como esse, todas as vezes que você senta para ler a palavra, todas as vezes que você senta para falar com o Senhor, algo é transformado, algo é mudado, em nome de Jesus. E aí, logo isso vai brotar, vai vir, né, à tona aí, e outras pessoas vão começar a ver também. E aí você vai ver que outras pessoas vão começar a ser influenciadas pela sua conduta. Isso começa dentro da sua casa, depois isso vai alastrando, né? Isso vai aí, como uma rama, vai se espalhando em nome de Jesus. E é para isso que o Senhor te convida, né? E ele te diz uma frase essa manhã que é assim, suas escolhas terão influência e ecoarão nas gerações futuras. Veja bem, as suas escolhas, elas ecoarão nas gerações futuras. Né? As suas escolhas, hoje você escolhe caminhar com o Senhor, você vai quebrar padrões que já vêm de geração em geração, maldições vão cair por terra, sabe, aquelas maldições hereditárias, o caminhar com Cristo vai te libertar disso, vai libertar a sua família, de vícios que já vêm de geração em geração, de situações, de divórcios, de violência, de rejeição, de abandono, de aborto, de tantas coisas que vai cair por terra a partir de você. Veio até aqui, mas aqui que você quebre, né, com a sua conduta, quebre tudo isso, o Senhor vai quebrar, vai cair por terra, e as novas gerações e futuras gerações não serão alcançadas. Né? Então, como a gente diz, veio até aqui, mas até aqui em mim acaba, em nome de Jesus. Então, quando a gente começa a caminhar com Cristo, a gente aprende isso também.
que aquelas coisas, às vezes o alcoolismo, né, a esquizofrenia permeia aí a sua família há tantos anos e gerações, mas vai cair por terra a partir do momento que você se posicionar e falar, Senhor, até aqui deu, que caia por terra. Usa-me para que tudo isso seja aqui, ninguém mais na minha família, geração nenhuma seja influenciada, acabou. Então é isso que o Senhor vai fazer e Ele vai transformar, em nome de Jesus. Amém? Ó, a palavra de hoje é testemunho. Testemunho, gente, ele muda vidas. Testemunho cura feridas. Testemunho muda vida. Por que eu tô falando isso? Porque o seu testemunho pode transformar a vida de alguém. O meu testemunho pode transformar a sua vida. E assim sucessivamente. A gente vai vivendo e vai vendo testemunhos e testemunhos reais, né? Vindos a partir do Senhor. A gente começa a ver que é possível. Testemunho, como a gente está lendo aqui, ó, nesse devocional, a gente está lendo o testemunho do autor, do Júnior Rostirola, né? Que teve uma infância, até uma adolescência muito difícil, porque o pai, ele era alcoólatra, né? Então essa família viveu muita violência e eles eram conhecidos ali pela família do homem bêbado, né? Do homem violento, né? Ele conta em uma determinada situação fora, eles apanharam, o pai batia, o pai, nossa, era muita dificuldade, tudo por causa do alcoolismo, né? Mas ele, não há desculpas para você dizer, você não sabe o meio em que eu nasci, você não sabe na onde eu convivi, tá? Para que você se torne uma influência positiva. Hoje ele é uma influência positiva e ele tenta todos os dias, como ele disse aqui, refletir diferentemente a realidade do que ele viveu, refletir na família dele. Então ele tenta sempre busca todos os dias, ele fala isso sempre, ser um bom pai, um bom filho, assim também, né? Cumprir o seu legado, deixar um bom legado, cumprir o seu propósito com Deus, usar a vida dele para que Deus alcance outras vidas. Olha esse devocional, né? Café com Deus Pai, é tão famoso, mas não é fama que importa, é quantas vidas foram transformadas a partir dessas palavras e ainda estão sendo. Através das ações, que esse não é só um livro, existem várias ações em volta disso. Então, tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus, não é para a honra e glória dele. E ele viveu no meio de violência, então não tem desculpas. Não importa o que você sofreu. Não estou dizendo que não há importância, que não dói e que não é ferido. O que eu estou dizendo é que não tem desculpas para que a gente possa nos tornar, né? Independente do que você viveu, não há desculpas para que você se torne uma influência positiva por onde quer que você passe, inclusivamente, né? Na sua família, em nome de Jesus. Amém? A gente vai ler hoje Salmos 22. Essa é a palavra que o Senhor nos traz hoje, Salmos 22. Aí a gente vai ler para que a gente possa estar aí, né, abertos, coração aberto, mente aberta, ouvindo tudo que o Senhor tem para dizer para nós, essa palavra que já entra no nosso coração, já é semente, já vai ser regada, germinada. E hoje, o Salmos 22, se você quiser pegar a sua Bíblia para me acompanhar, né? Devocional tem Bíblia, tem palavra, tá? Então, aqui no Salmos 22 é o Salmo da Cruz, né? Esse é o título desse salmo. Amém? Já pegou sua Bíblia aí? Vamos começar, então. Salmos 22, o Salmo da Cruz. Meu Deus, por que me desamparastes? Por que estás tão distante? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Deus meu, eu clamo de dia, mas não respondes, durante a noite e não recebo descanso. Tu, contudo, és o santo, és reis, és o louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e os livrastes. Clamaram a ti e foram libertos, em ti creram e não se desapontaram. Quanto a mim, sou verme e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Ridicularizam-me todos os que me veem, balançando a cabeça e gesticulando. Lançam insultos contra mim, dizendo: volte-se para o Senhor, que ele o livre, salve-o, se é que lhe quer bem. Apesar de tudo, foste tu quem me tirastes do ventre e preservaste-me junto ao seio de minha mãe. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti, desde o ventre de minha mãe tu és o meu Deus. Não fiques longe de mim,
pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Muitos bois selvagens me rodeiam, como touros os poderosos de Bazã me cercam. Rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra mim. Eu me derramo como água e meus ossos todos se desconjuntam, meu coração como a cera se derrete dentro de mim. Meu vigor secou-se como caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me colocas no pó à beira da morte. Uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Posso contar meus ossos um a um, mas as pessoas me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, ó Senhor, não fiques longe. Força minha, vem depressa em meu auxílio. Salva minha vida da espada, livra o meu ser do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões, dos chifres dos búfalos raivosos. Sim, tu me respondes. Vou anunciar teu nome aos meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o todos vós, descendentes de Jacó. Reverenciai-o, descendência toda de Israel. Pois não desprezou nem desdenhou o sofrimento do aflito, não ocultou sua face do angustiado, mas ouviu seu clamor por ajuda. De ti vem o meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os pobres se alimentarão até ficarem satisfeitos, louvarão ao Senhor aqueles que os buscam. Que vossa vida seja longa e próspera. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois o Senhor pertence o reino, Deus governa as nações. Todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante de Deus todos os que descem ao pó, até aquele que não pode preservar a própria vida. Sua descendência a ele servirá, e anunciará o Senhor às gerações futuras. E a um povo que ainda não nasceu, testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com poder e glória. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nosso Deus. E aqui diz assim, né? Uma breve explicação. A verdadeira confiança é mãe da segurança. Confiar em Deus é sentir-se seguro, mesmo em meio às mais severas tribulações. Deus é o Senhor do universo, dono do todo o ouro e da prata, e rico em amor por aqueles que nele aprenderam a confiar, seus adoradores. Sem fé, ou seja, sem confiança no Senhor, qualquer lugar, por mais confortável que pareça ser, será um tormento. Então veja bem, né? Aqui está falando, né? Da confiança que Davi tinha em Deus, em tudo que Deus iria fazer, né, na vida dele, mesmo eles estão vivendo tribulações de guerra, sendo humilhado e tudo mais. Eu não sei se você está sendo humilhada, rejeitada, não sei como foi a sua noite, eu não sei se você tem chorado, não sei qual é o seu deserto, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, e Ele diz que se a gente não confiar em Deus, qualquer lugar que a gente estiver não vai ser confortável. Então talvez você não está encontrando conforto, porque você não está confiando naquele que precisa, na quem você deve confiar. Talvez você esteja confiando no mundo, nas pessoas à sua volta, que vai fazer, que vai acontecer, mas Deus diz para você que se você não confiar nele, não importa o lugar em que você esteja, você não se sentirá confortável. Talvez as lacunas não foram preenchidas, ou você não encontrou a paz, a verdadeira paz, porque só Ele pode te dar a verdadeira paz, mas isso não significa que não haverá aflições, não haverá tribulações. Davi estava aqui, ó, em meio à guerra, os seus inimigos o cercavam. Ele era, né, era pessoa que não grata ali entre aqueles inimigos, mas ele não perdia a fé. Ele clamava dia e noite ao Senhor, mesmo vivendo as tribulações, mesmo vivendo as consequências dos seus atos, mesmo vendo o seu povo padecer, o seu povo sofrer, porque o povo sofria com a guerra, não só os guerreiros, né? E assim como as nossas famílias, elas sofrem com o nosso sofrimento, não são só nós, as pessoas que nos amam sofrem quando nós sofremos, mas quando a gente está na perseverança, a gente está na busca pelo Senhor, a gente crê, a gente confia, a gente tem a certeza de que nós encontraremos o conforto. E o conforto nós só encontramos nos braços do Pai, em nome de Jesus.
né? O conforto nós só encontramos debaixo das asas do nosso Deus, que está na nossa mesa nessa manhã, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar para agradecer tudo que o Senhor nos entregou nessa manhã e ainda vai entregar durante esse dia. E não vai terminar, eu vou dizer tchau para você, mas o Senhor está na sua mesa. O tempo de permanência com Ele é você quem determina. Então fique aí com Ele um pouco, fique um tempo de qualidade, abra seu coração, se rasgue, se entregue, faça como Davi aqui, a dizer, eu sou pecador, Senhor, eu pequei, né? Mas eu creio no seu poder, eu creio na sua graça. Fala, Senhor, eu pequei porque eu fiz isso. E também fiz coisas que eu não me lembro, Senhor, mas eu peço perdão. Peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas. Eu peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu magoei o seu coração, o coração do meu próximo. E assim você vai falando com Ele. Você vai abrindo. Não tem formalidades para falar com Deus. Deus é seu amigo. Com um amigo nós temos intimidade. E a intimidade não tem formalidade. Então fala com Ele as suas palavras, do jeitinho que você sabe falar, porque Ele conhece você do jeitinho que você é, com as palavras que você diz. Não importa. Não importa. Ele está com os ouvidos inclinados esta manhã para ouvir a sua voz, para ouvir o que você tem a dizer e para te ajudar a ser um influenciador positivo em nome de Jesus, por onde quer que você passe. Fecha seus olhos agora e vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Pai amado, obrigada, Senhor, pela sua graça. Obrigada por todas as graças derramadas nessa manhã, Pai. Ah, Senhor, que essas palavras tão fortes, tão necessárias, tão verdadeiras, Pai, fiquem no nosso coração, que nós possamos refletir nelas todo esse dia, Pai, e colocar em prática. Que ainda hoje, Senhor, possamos ter atitudes que influenciam positivamente em nome de Jesus. As mais pequenas atitudes, desde uma pequena organização da nossa casa, até uma forma de agir, de pensar, de falar, tudo, Senhor, que nós possamos influenciar positivamente, Senhor. Que antes de fazermos, possamos consultar o Senhor. Jesus, o que o Senhor faria nessa situação? E assim nós nos tornaremos positivamente, né, influenciadores positivos em nome de Jesus. Que nós possamos permanecer na sua presença, hoje e sempre, Pai. Amém, glória a Deus, aleluia, né? Lembre-se, o Senhor está aí na sua mesa, né? E eu gosto de dar sempre esse conselho. É a única hora, tá? Que você pode ser mimado, é a única hora que você pode ser mimada, né? E você pode, que não é feio, é nessa hora você tem que ser mesmo. Sabe aquele tipo que conta tudo pro pai, conta tudo pra mãe? Ah, é pro pai resolver, pra mãe ir lá resolver? É assim, conta tudo pro papai, que é o nosso Deus, e ele vai resolver pra você, em nome de Jesus. E vai dizer o que você precisa fazer, porque nós sempre temos a nossa parte a ser feita. Mas ele é o nosso Deus, aquele que faz tudo por nós, que está com os ouvidos inclinados para ouvir a sua voz. Amém? Um bom dia para você na presença do Senhor. E até amanhã, às 6:01 da manhã, na presença do Senhor, na presença da palavra, do nosso amigo Espírito Santo, nosso amigo Jesus. Na sua presença e na presença daqueles que você quiser convidar para sentar nessa mesa, porque sempre há um lugar, né? Sempre há mais um lugar na mesa em que o Senhor se assenta, na nossa mesa, em nome de Jesus. Fica com Deus, tá? E lembre-se, só é feliz quem tem Jesus no coração. Um bom dia para você e até amanhã.